Os stands que derrotariam e humilhariam Wonder of You. O stand dito como Supremo em Jojo finalmente humilhado, derrotado e chorando no banheiro. Que o Wonder of You é um stand muito apelão. Isso não é mistério pra ninguém. Ele é o tipo de stand que faz qualquer um pensar duas vezes antes de se meter em confusão. Mas agora, deixa eu te perguntar, você já imaginou quais tipos de stands poderiam de fato ganhar dele? Parece impossível, né? Afinal, como derrotar um stand que praticamente manipula o azar a seu favor e deixa tudo de pernas pro ar? Pois é, a coisa parece feia, mas nesse vídeo nós vamos te mostrar que por mais insano que o Wonder of You seja, existem sim alguns stands que têm potencial de virar esse jogo. Acredite, tem muito stand por aí que com as condições certas pode colocar esse cafetão de terno no chinelo. Vamos te provar que esse rei do azar não é invencível. Esse é o Jojo 99, o canal do azar. Se inscreve e curte agora ou eu vou te fazer chorar. Para garantir que vocês entendam a nossa linha de raciocínio, eu vou dar uma pequena contextualizada sobre a principal habilidade do Wonder of You. Assim vocês vão entender melhor os stands que nós colocamos aqui. Wonder of You tem a habilidade de manipular a calamidade ao seu redor, baseado em duas condições. Suas vítimas têm que ter olhado para as suas costas, e elas precisam manifestar a vontade de persegui-lo. Essa calamidade quase sempre utiliza um artifício natural, elevado a uma proporção absurda, como Haima Mezuku tropeçando em um guarda-chuva e quebrando a perna, ou as gotas de chuva perfurarem o corpo de Josuke como se fossem brocas giratórias. Então você pode estar 100% neutro em relação ao usuário, mas se você tentar dar um passo na sua direção com a intenção de persegui-lo, estará sujeito a todo tipo de desastre. Também é importante ressaltar quais stands certamente não ganhariam do Wonder of You, nem aqui nem na China. Você tem alguma dúvida de Jojo? Se sim, comenta aí, quem sabe não vira um vídeo. Por exemplo, muitas pessoas dizem que o Hey Yeah ganharia do Wonder of You, por ser teoricamente o seu exato oposto, mas isso na verdade, que até nós do Jojo 99 já cometemos uma vez. As pessoas acham que o Hey Yeah tem o poder de conceder sorte ao seu usuário, mas não é assim que funciona. O Hey Yeah apenas aconselha e dá a confiança necessária para seu usuário, mas todos os resultados positivos que ele obtém a respeito disso não são feitos sobrenaturais do seu stand. Ele só serve para iluminar a mente do usuário, mas ele não manipula a sorte a seu favor. No caso do Wonder of You, ele literalmente manipula a calamidade relativa a alguém. Ele exerce uma força sobrenatural para que algo aconteça. Então, mesmo que o Rei Ya dissesse o caminho perfeito para o seu usuário atacar o Toru, a calamidade iria agir, e todo o caminho pensado por Rei Ya seria completamente destruído. Outro exemplo de stand que não ganharia do Wonder of You em nenhum universo é o King Crimson, porque ele precisa desativar sua habilidade para poder atacar o inimigo, e nesses milésimos de segundos que ele demoraria para acertar o Toru, alguma calamidade teria agido ao seu redor e ele não conseguiria acertá-lo. Um exemplo disso foi o próprio Haima Mezuko, que foi a pessoa que chegou mais próximo de acertar o Toru a queima-roupa, mas nos milésimos finais ele se deixou levar pela raiva e a calamidade agiu contra ele. Isso vale igualmente para o Star Platinum e para o The World, porque mesmo que eles consigam parar o tempo, e de fato durante o tempo parado não há calamidade que possa afetá-los, eles precisam chegar suficientemente perto do usuário para que o ataque deles se encaixe nos 5 segundos em que o tempo fica parado. Enquanto eles tentassem chegar perto para poder parar o tempo, já seriam gravemente feridos e talvez até mortos. Agora, vamos ver quais stands realmente teriam alguma mínima chance contra o Wonder of You. Talvez o The World em si até pudesse fazer algo, porque o Jill é um vampiro e ele tem a velocidade de um vampiro. Mas pra gente não ser genérico, a gente não vai colocar o The World nessa lista. A gente já tem muitos stands que derrotariam o Wonder of You no mangá. Inclusive, caso você queira os mangás de Jojo, tem links na descrição e no comentário fixado. Além disso, tem figures de Jojo e camisetas incríveis. Green. A principal habilidade desse stand cretino é de gerar um portal para a dimensão do vazio, dentro da sua boca. Todos que forem engolidos por ele são completamente aniquilados, pulverizados para outra dimensão. Porém, ele consegue ficar pior, porque ele tem a habilidade de engolir a si próprio, transformando todo o seu corpo em um portal para o vazio, capaz de aniquilar tudo que estiver pelo seu caminho. Como a gente viu no confronto final de Josuke contra Toru, uma das suas maiores fraquezas é que a calamidade é incapaz de agir contra qualquer
qualquer ataque que seja oriundo de outra dimensão. Ela só atinge o que está no seu plano material. Nesse caso, se o Vanilla Ice conseguir encurralar o Toru da mesma maneira que ele fez com o Polnareff, criando um círculo da morte em volta dele, sem que ele precise sair do portal para dar alguma espiada, Toru seria morto mais cedo ou mais tarde. A única chance dele sobreviver seria se o Vanilla Ice precisasse sair do portal para dar uma olhada. Aí ele voltaria para nosso plano material e a calamidade iria agir. Mas ele conseguiu encurralar o Polnareff com um stand muito mais agressivo fisicamente, sem ter que sair. Então, o Wonder of You seria ainda mais fácil. Man in the Mirror. Sim, pode parecer ironia, até porque o Man in the Mirror é um dos stands mais fisicamente fracos que já foram apresentados em JoJo, mas ele segue a mesma linha do Vanilla Ice. A habilidade desse stand é puxar ou tirar pessoas ou coisas da dimensão espelhada. Ele pode puxar alguém para o mundo dos espelhos, mas deixar seu stand do lado de fora, ou ele pode sair do mundo dos espelhos e deixar apenas o veneno que estava na sua corrente sanguínea do lado de dentro. Nesse caso, se ele tivesse acesso ao Toru através de um espelho, ele estaria em outra dimensão, também não podendo ser afetado pela calamidade. No caso dele, a gente viu que certas coisas que acontecem no mundo real, parcialmente, também acontecem na dimensão espelhada, mas não da mesma forma. Então, mesmo se a calamidade fosse agir, seria de uma maneira bem mais distorcida, e depois que ele separasse o Toru do Wonder of You, aí ele não teria a menor chance. Se inscreve e curte agora, ou vamos ter um romance. Killer Queen. Sim, você pode achar que eu estou ficando maluco. Afinal, o Killer Queen precisa de um golpe a queima-roupa para funcionar, não é? Com toda certeza não. Na verdade sim, mas sua habilidade secundária, o Heart Attack, não precisa disso. Eu não vou entrar em detalhes para dar spoiler, mas é mostrado através de uma personagem da família Higashikata, que é possível se aproximar de Toru se você esvaziar a sua mente e não pensar em atacá-lo. Então, aqui a gente pode pegar dois fatos muito interessantes. O Killer Queen poderia derrotar o Wonder of You sem querer. Vamos imaginar um cenário onde o Kira decidiu que quer matar alguém, então ele usa o Heart Attack para matar essa pessoa, mas como a gente sabe, o Heart Attack não faz distinção de alvos, ele apenas mata seus alvos rastreando pelo calor. Então, se ele quisesse matar alguém que está próximo ao Toru e coincidentemente o Toru estivesse com algo quente ou ele mesmo estivesse com a temperatura corporal elevada, o Heart Attack iria tentar atacá-lo e a calamidade não iria agir nem no Kira, nem no seu stand, porque o Kira não teria intenção alguma de feri-lo. Então, o Heart Attack poderia passar por cima da calamidade acidentalmente. E mesmo se a calamidade fosse agir diretamente no Heart Attack, vale lembrar que esse camarada aguentou todos os golpes do Star Platinum com toda a sua força, sem levar um arranhão. Então, até para a calamidade conseguir eliminá-lo ou afastá-lo rapidamente, seria um trabalho muito mais complicado. Lembrando que a gente tá falando unicamente do stand do Yoshikage Kira da parte 4, que é um vilão. Esse com certeza derrotaria o Wonder of You. Mas o Killer Queen do Yoshikage Kira da parte 8, esse não teria nenhuma chance contra o Wonder of You, infelizmente. E sim, existe um Yoshikage Kira na parte 8, caso você não saiba. Eu fiz até um vídeo sobre ele, vou deixar nos cards aqui em cima e no final do vídeo eu te lembro de assistir também. Fechou? Highway to Hell é o stand de Thunder McQueen, e a sua habilidade é se ligar com alguém de maneira aleatória. Então, caso ele tente se matar, seu stand irá agir, e a pessoa que estiver conectada por ele vai sofrer exatamente os mesmos efeitos que ele esteja sofrendo. Então, nesse caso, a vitória dele é muito simples. Ele poderia se ligar ao Toru, e não teria absolutamente nada que ele pudesse fazer. Se a calamidade agir, todos os ataques feitos a ele iriam ser passados para o Toru pelo seu stand. Então, ou ele iria morrer pela tentativa de suicídio do McQueen, ou ele mesmo iria causar a própria morte pela calamidade que afetaria o usuário de stand inimigo. Mangás, figuras e camisetas estão na descrição e no comentário fixado. Muita gente ama o Wonder of You, mas o usuário dele, o Toru, ele é muito odiado. A comunidade de JoJo detesta ele. E eu já fiz um vídeo sobre Toru, inclusive eu explico nesse vídeo por que as pessoas não gostam dele. Além de analisar ele também, tá desse lado da tela. E do outro lado tá aquele vídeo sobre o Kira da parte 8, que não é um vilão, e sim do bem. Escolhe um dos dois, você escolhe o seu destino.